Falar agora do futebol profissional. Conosco já está Belotti, diretamente de São Paulo. Boa noite, Belotti. Seja vindo ao Aconteceu Esporte na noite dessa quinta-feira. É um prazer recebê-lo mais uma vez no nosso programa. Belotti, fala um pouco agora sobre o que aconteceu com o Neymar, né? O Neymar teve uma contusão há poucos dias de enfrentar uma partida importante pela Champions League versus a equipe do Real Madrid. A equipe do PSG, precisando do resultado, perde uma peça importante e vai com dificuldades para essa partida. Pois é, você vê, Khalid, o Neymar, ele se contundiu sozinho, num lance bobo. Ele subiu de cabeça com um defensor do adversário. Era um clássico, né? Era Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marseille. E o Paris estava ganhando por 3-0, já não tinha mais nenhum interesse, mas tanto que ele tinha tirado o Mbappé. Muita gente se discute, eu vi uma discussão muito bem feita do Vanderlei Luxemburgo junto com o Muricy Ramalho na segunda-feira, discutindo se era útil ou não a presença do Neymar naquela altura do campeonato, sendo que o jogo já estava 3-0 e o clássico já estava resolvido pelo Paris Saint-Germain. O fato é que o Neymar acabou se contundindo, e o que era uma torção no tornozelo virou uma fissura e agora virou uma fratura. Na realidade, a gente nunca tem a exata noção daquilo que é ou que não é, até pela importância do Neymar, o pessoal segura muito informação para que não alarme ninguém. Acabou que o médico, o doutor Lasmar foi para lá, constatou a fratura. Hoje pela manhã ele foi transferido para o Brasil, ele está agora em Belo Horizonte e vai ser operado no hospital referência de BH, que é o Mater Dei. E inclusive o hospital reservou um andar praticamente só para ele, para prepará-lo, e agora a expectativa é de ele somente ser liberado dessa contusão a partir do mês de maio. E aí, um pouco tempo de recuperação, mas pelo menos ele vai se recuperar somente para a Copa do Mundo, ou seja, todo o estresse, toda a carga emocional que os jogadores, tipo o Cristiano Ronaldo, ou o Se Passar, né, o Cristiano Se Passar, ou o Messi com o Barcelona, ou o pessoal que vai disputar as fases finais da Champions League, ele não vai estar sujeito a isso, ele vai estar um pouco um pouco mais recuperado, né? E já é o segundo atacante brasileiro de muita expectativa na Copa do Mundo que vai vir de contusão, né? Lembrando que agora depois de um período de quase mais de um mês afastado dos gramados, o Gabriel Jesus voltou no último fim de semana, né? No último domingo, voltou na partida do Manchester City e agora está tentando recuperar a forma, tentando recuperar o tempo perdido. Ou seja, às vésperas da Copa, a gente tem as duas grandes estrelas brasileiras, que é o Neymar e o Gabriel Jesus, com problemas, né? E agora é fazer a operação, esperar esse prazo que o doutor está dando. Não. Esse doutor Rodrigo Lasmar, ele já operou, para você ter uma ideia, já operou também o Diego Alves e também o Luiz Gustavo. O Diego Alves, que hoje é goleiro do Flamengo, e o Luiz Gustavo, que agora está no Olympique de Marseille, que é aquele volante brasileiro que disputou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira. Então o pai dele, o Neilo Lasmar, que também foi técnico, foi médico da seleção brasileira, operou o Zico também no joelho, quer dizer, são ortopedistas com trabalhos muito bem feitos de recuperação de atletas no país. Ele está em boas mãos, agora é esperar. E aqueles que eu brinco, né, eu costumo brincar muito, aqueles que acham que o Neymar é um produto de mídia, simplesmente agora vão ter a oportunidade de ver tanto o Brasil quanto a seleção brasileira, quanto o Paris Saint-Germain sem ele. Belotti, é uma peça importante, né? O PSG perde a véspera de uma partida muito importante para o PSG no ano,
onde a torcida vai ficar com o pé atrás, né? Tem um dos seus maiores ídolos, hoje fora desse grande jogo, sabendo que a equipe precisa buscar o resultado, ao qual foi negativo no Santiago Bernabéu. No Santiago Bernabéu foi 3-1 para o 3-1 de virada, inclusive, o Paris Saint-Germain saiu na frente 1-0, e o Real Madrid virou com 2 gols do Cristiano Ronaldo, um do Marcelo, e agora pode perder por até 2 gols de diferença. A expectativa é que o Di Maria entre no lugar fazendo o trio de ataque com o Mbappé e com o Cavani. Não é a mesma coisa, mas o Di Maria tem jogado até que relativamente bem. E confiar nesse trio para poder. Agora, o jogo é dia 6 agora, né? Então, agora na próxima quarta-feira, a gente vai ter o tira-teima, né? Eu acredito que, mesmo com o Neymar em campo, a chance do Paris Saint-Germain de colocar 2 gols em cima de um time que é o atual bicampeão da Champions League, a chance é muito reduzida. Mas futebol é futebol, né? A gente nunca pode cravar. Mas não é verdade? Voltando agora para o Brasil, como foi o clássico, né, paulista, entre Corinthians e Palmeiras, um jogo com polêmicas, jogo com expulsões. Como é que você vê aí direto de São Paulo essa partida que aconteceu no final de semana? Foi muito interessante, muita coisa gira em torno do Corinthians e Palmeiras, assim como gira em torno do Bavi, como girou em torno daquele Bavi da Paz, que acabou terminando em guerra, assim como gira em torno de um Grenal. São grandes clássicos do futebol brasileiro e talvez do futebol mundial. O Palmeiras entrou em campo na Arena Corinthians no último fim de semana como favorito completo para uma vitória, para uma consolidação de uma grande campanha em cima do Corinthians. O Palmeiras não tinha perdido ainda no ano. O Corinthians perdeu para o São Bento, perdeu para o Santo André. Então a expectativa era empatou com o Red Bull numa falha tremenda de um zagueiro. Então a expectativa era muito grande em cima do desempenho do Palmeiras. O Palmeiras não desempenhou bem no clássico, a realidade é essa. O clássico, o Corinthians marcou muito bem o Palmeiras, saiu ganhando de 1-0, e clássico é clássico, tudo pode acontecer. Aí aconteceram os lances, né? Os lances polêmicos. O Palmeiras queria um pênalti, a bola foi fora da área, mas queria pelo menos a expulsão do Fagner num lance com o Lucas Lima. O Fagner foi só no corpo do Lucas Lima e, enfim, o árbitro deixou jogar, só deu um amarelo. Aí depois, num lance com o Jailson, um lance que é de expulsão, um lance óbvio de expulsão e de pênalti, mas o árbitro não teve a convicção do pênalti e só foi marcar o pênalti algum tempo depois, não sei se avisado pelo quarto árbitro, que é uma coisa que ele nega, mas o fato é que ele marcou quase um minuto depois, marcou o pênalti e expulsou o Jailson. E aí o Jadson perdeu o pênalti, depois teve outro pênalti polêmico. Quando teve a expulsão do Jailson, o Dudu, que é capitão do Palmeiras, incentivou os jogadores a deixar o campo, né? Então, assim, quis melar o jogo, quis pegar todo mundo e deixar o campo de jogo, fugir do jogo. Então, atitudes assim que não cabem, mas só atitudes de desespero, e obviamente a torcida, não a torcida, mas o próprio time do Palmeiras não aceitou. Mas é uma coisa a se questionar. E não parou por aí. A história mais curiosa desse clássico veio do próprio goleiro do Palmeiras, o Jailson. O Jailson, ele tem uma mãe e uma irmã que são corintianos. E ele, segundo consta, é palmeirense desde criança, sempre quis jogar no Palmeiras. Mas a mãe e a irmã são corintianas. E a mãe e a irmã resolveram ir ao clássico. Não satisfeitas de irem ao clássico, ainda foram, como que eu posso dizer, patrocinadas pela empresa que transmite o clássico. Ou seja, fizeram uma pauta e uma reportagem com elas, dentro de campo. E o Jailson foi expulso.
E o Jailson tomou os gols, e a mãe do Jailson não comemorou o gol que o filho dela tomou, mas quando o filho dela foi expulso, ela com a camisa do Corinthians e falando que não ia, que o Jadson ia perder o pênalti, o Jadson acabou perdendo. E quando teve o pênalti que o Corinthians foi bater, ela falou assim, olha, Jailson, agora que você não está mais, eu vou torcer, e vibrou e tal. Eu sei que isso pegou muito mal. Isso pegou muito mal, não no elenco palmeirense. O elenco palmeirense recebeu isso muito bem, o próprio presidente, o Gagliotti, também minimizou esse fato, foi apenas tratou como um fato isolado, como realmente foi. Mas os conselheiros do Palmeiras exigem até hoje a saída, simplesmente a demissão do Jailson, porque ele tem uma mãe corintiana. Então esse é o clássico, esse são as coisas que cercam esse clássico. Acabou sendo muito mais do que uma simples rixa, uma simples coisa de torcedor, mas o fato da mãe torcer para um time diferente do filho e, de repente, o filho sustenta a mãe, porque o filho, como jogador de futebol, dá o sustento da família, por que a mãe está torcendo contra o filho? Agora, as redes sociais estão travando discussões sobre moral, sobre comportamento, que, assim, sinceramente, até cabe, mas são coisas que a gente não... Eu prefiro não julgar, eu simplesmente prefiro não julgar. Ela tem o fato, eu acho que simplesmente ela exagerou quando ela convidou um canal de televisão para acompanhá-la num clássico. Ela podia muito bem ser discreta, ou não ir ao clássico, ou ir e ficar completamente discreta, no meio da multidão, ninguém ia reconhecer ela, ela podia fazer o que ela bem entendesse. Beloto, uma história interessante, né, que cercou o clássico, um clássico muito importante do futebol paulista, onde o Corinthians saiu de campo vitorioso e tirou a invencibilidade do Palmeiras no Paulistão. E complicou completamente a vida do goleiro Jailson, que até o momento, para você ter uma ideia, a torcida do Palmeiras pedia ele na seleção. Agora tem gente olhando torto. É verdade, Beloto. Desde já, Beloto, quero agradecer a sua participação na noite de hoje e dizer que é sempre um prazer falar com você diretamente de São Paulo e quero deixar você à vontade para fazer suas conclusões finais na noite dessa quinta-feira. Obrigado, é sempre um prazer, é sempre uma honra estar com você aí, pela Creative TV, sempre falando do esporte, falando dos temas, porque falar sobre a rodada, eu acho muito pouco para um programa semanal. A gente tem que tratar de assuntos de relevância para o esporte, assuntos comportamentais, ou alguma discussão acerca do próprio Neymar, projetando uma Copa do Mundo, ou como que pode ser, agora, como que vai ser a seleção sem o Neymar? Nós vamos jogar com o Felipe Coutinho, talvez com o Felipe Coutinho aberto de um lado, o Willian do outro, como é que vai ser como é que vai ser a Copa do Mundo? O que pode trazer a Copa do Mundo de benefício para o esporte brasileiro após a Copa do Mundo? Como vai ser? Porque a última Copa do Mundo trouxe um desastre para o futebol brasileiro com o 7-1. O que esperar dessa Copa? Então é isso que a gente vai sempre estar discutindo aqui no espaço. Agradecer o Janderrier, agradecer o pessoal da Creative. E é com um grande prazer que a gente está aqui para discutir sempre um assunto relevante do esporte uma vez por semana. Muito obrigado, Beloto. Um próximo abraço. Na próxima quinta-feira estaremos novamente nos encontrando aqui no Aconteceu Esporte. Obrigado, um abraço para todos. Até semana que vem. Um abraço para você que nos acompanha. Quero desde já falar dos estados que estão nos acompanhando nesse momento, né? Diretamente de São Paulo, Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Distrito Federal, Goiás, além dos países, né, fora do Brasil, que a Creative TV Brasil tem um excelente alcance. Os Estados Unidos, a você que nos acompanha nos Estados Unidos, um forte abraço. E diretamente de Portugal, um forte abraço para você que está aí em Portugal nos acompanhando, na Angola e também na Itália. A você que nos acompanha, seja sempre bem-vindo à Creative TV Brasil, ao Aconteceu Esporte e muito obrigado. Falar um pouco agora da primeira Copa do Interior 2018 de futebol, que terá início nesse próximo final de semana. 4 partidas tem início nessa primeira rodada da primeira Copa do Interior.
onde no sábado vamos ter a abertura na cidade de Casserengue. A equipe do Santos de Casserengue vai enfrentar a equipe do Baraunas, da cidade de Baraunas. No domingo a gente vamos ter 3 partidas, na cidade de Barra de Santa Rosa, a equipe do DJC, atual campeã da Copa Seridó e Curimataú, vai enfrentar a equipe do Grêmio de Carnaúba dos Dantas. DJC e Grêmio se enfrentam na cidade de Barra de Santa Rosa. Aqui em Picuí, a equipe do Clube de Jovens recebe a equipe do Lajedense, fazendo um clássico do município. De jovens aí que vem com nova diretoria, comissão técnica nova, está sendo reativada e já de cara disputando uma competição a nível regional. Clube de Jovens de Lajedense às 15h30 no estado do Lourenção. Na comunidade Abreu de Nova Palmeira, a equipe do Flamengo do Abreu vai receber a equipe do São José de Picuí. Flamengo do Abreu enfrenta a equipe do São José. Esses são os jogos da primeira rodada da primeira Copa do Interior de Futebol de Campo, onde já tem início nesse próximo final de semana. A você que acompanhou o Aconteceu Esporte, quero agradecer a participação de todos que esteve aqui na noite de hoje e dizer que na próxima quinta-feira estaremos novamente às 19 horas, aqui diretamente da Creative TV Brasil, para mais um programa Aconteceu Esporte. A você, o nosso muito obrigado, uma boa noite e até a próxima quinta-feira.